Pessoal, vamos falar de Bem-vindos a Derry, terceiro e quarto episódios? Olha, semana passada foi bem tumultuada a minha vida, não consegui gravar, afinal ainda sou CLT, né, galera? E eu preciso trabalhar, né? Então, com o horário que eu gravo os vídeos, eu não consegui gravar na semana passada, ficou muito tumultuado pra mim. Então, a gente vai falar resumão do terceiro episódio e vai falar também do quarto episódio que foi ao ar neste último domingo. Tem dia que sai 10 horas, tem dia que sai 23, tem dia que... Ih, gente, vai saber, né? Essa HBO Max é meio doidinha, mas enfim. Ai, ontem, tô gravando na segunda, ontem fui dormir tardíssimo esperando esse episódio, o quarto, que estreou 23 horas. Então, assim, vamos falar um resumão do que aconteceu no terceiro episódio. Oi, 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 meu nome é Luciana Ligório, você tá no Pipoca Crítica, seja muito bem-vindo a este canal. Olha, se você ainda não tá inscrito neste canal, meu amigo, se inscreve, porque eu vou estar trazendo novidades aqui pra vocês. De séries, streams, filmes, cinema, o máximo que eu conseguir, né? Trazendo aqui as minhas opiniões ácidas, ou... enfim, discordâncias ou concordâncias aí com o mundo dos streams e filmes, tá bom? Mas então, se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve, deixa seu like para o YouTube saber que você se interessa por esses assuntos. Bora pro vídeo! Bom, lá no terceiro episódio, no início, começa em 1908, né? Com um pequeno garoto, que a gente vai saber depois quem é ele no futuro, né? Que ele vai visitar junto com o pai uma feira em um circo de horrores, né? Esse garotinho entra... Um circo de horrores eram coisas assim muito comuns antigamente, gente. Eu fiquei até impressionada quando eu soube que isso existia de verdade, com pessoas que tinham anomalias e problemas, e elas iam para esses circos, né? E lá ele passa por um susto muito grande que gera nele um trauma, assim, gigantesco. Ele tem um medo gigante com um senhor que não tem um olho. Ele assusta com esse moço. Então, mais uma vez, eu vou explicar que o Pennywise, ele não é um palhaço. Ele não é um palhaço originalmente, né? Ele é um ser, assim, como é que a gente vai falar? Ele é um ET, né? E aí, o que acontece? É um ser extraterrestre que, na verdade, ele tem um formato, mas a gente só conhece como Pennywise até o momento. Que então, por exemplo, lá ele aparece como um bebê gigante, agora ele aparece como um velho sem o olho. E ele se alimenta do medo, da tensão, da adrenalina, né? Que gera ali o medo, os hormônios que a gente gera quando a gente passa por medo, ele se alimenta disso. Então, o Pennywise não é exatamente palhaço, mas esse palhaço já está presente lá desde 1908. Tinha um palhaço lá brincando com um balãozinho vermelho nesse circo, né? Mas o menino se assusta mesmo, com o velhinho, tá? E a partir daí vem a história que vai acontecer em Derry depois. Tanto que apresenta pra gente lá o local indígena, onde supostamente essa figura está presa, né? Que ele não pode sair de lá. Então, supostamente, os índios fizeram lá uma reza, uma oração e prendeu eles lá, né? Já em 1962, né, voltando à cidade de Derry, ela segue assombrada. O pessoal ainda está procurando, né, o que é esse bicho. E eles querem usar esse bicho como arma. A gente já falou lá no segundo episódio, que a gente descobriu que eles querem usar esse bicho que causa medo, pânico, pavor nas pessoas como arma de guerra. Eu acho tão pretensioso, né? O exército americano queria usar o Pennywise como arma de guerra, como se alguém pudesse mandar nele, contê-lo, fazer algo no sentido. Mas eles acreditam piamente nisso. Uma coisa que eu achei interessante é que as pessoas, quando saem de Derry, elas não lembram das coisas que aconteceram lá, gente. E isso fica bem claro, tá? Derry tem uma certa magia, e fica bem claro quando, no futuro, a gente descobre que a Índia, dona da loja, ela tem uma loja de antiguidades, é a mesma Índia que brincava com aquele menino há muitos anos antes dessa cena, lá em 1908, né? Então, essa menina já é uma mulher, obviamente, né? Passou muitos anos, já é uma senhora, e ela brincava com esse menino. E aí descobre que
quando as pessoas saem de lá, ela é índia, ela explica que quando as pessoas saem de Derry, elas realmente não se lembram do que aconteceu lá. E só voltam a se lembrar quando elas entram na cidade de Derry. Isso é interessante também. O que contrasta um pouco com o segundo filme, em que eles vão pra lá, eles saem de onde eles estão. Então eu não entendi muito bem se as pessoas realmente esquecem o que acontece lá, se essa Índia tem só uma teoria, mas o fato é que a gente descobre que o general atual que está lá trabalhando para descobrir onde está o Pennywise, né, que ele não sabe ainda que é o Pennywise, é o general Francis Shaw, e ele tinha amizade com essa índia. Ele é aquela criança que foi atormentada lá em 1908. Só que agora bem mais velho, ele retorna, né, nessa missão aí. E aí ele se lembra disso. Bom, os índios começam aquela briga lá porque eles querem manter o Pennywise preso, ou o que quer que seja, o demônio, ou como eles veem aquela figura. Mas tá tendo a escavação a mando do próprio governo. Então tem uma briga aí entre eles lá, enfim. E aí parte para essa procura de escavação e tudo mais, de procurar. O Dick Halloran, né, sai em missão com o Helm, né, o Helm e o copiloto dele, que são amigos, né. E aí o Pennywise consegue atingi-lo, que era uma coisa que não tinha conseguido antes. Eles conseguem, ele é tocado, e a partir daquele momento significa que ele vai ser atormentado pelo Pennywise. Outra coisa interessante é que a Lily sai de onde ela estava, do manicômio. Ela sai lá do hospital psiquiátrico e volta para a escola. Nessa volta, ela reencontra a Ron e elas começam a conversar. A Ron está muito chateada com ela porque o pai dela foi preso, mas ela tem uma ideia. Ela fala: olha, se a gente conseguir fotografar, porque se eu falar ninguém vai acreditar. E nesse fotografar, a Ron fala: olha, eu acho que eu conheço alguém que pode nos ajudar, e procura o Will Helm. E também tem lá um amiguinho, gente, perdoa, eu esqueci o nome dele. Um menininho muito bonitinho, muito divertidinho de a gente assistir ele muito engraçadinho, que a princípio não acredita, mas consegue, segundo ele, fazer uns rituais malucos lá que chamam os espíritos, enfim. E eles vão para o cemitério para tirar fotos da figura que matou os meninos. Eles querem provar que o pai da menina é inocente. Bom, nesse terceiro episódio ainda, a gente tem a cena do cemitério, em que a Lily, a Ron, o Will e esse menino, que eu esqueci o nome, perdão, eles vão lá para esse cemitério e eles tiram algumas fotos que, sim, na cabeça deles estava tudo certo, porém, né, quando reveladas, eles veem, mas quando leva lá para a polícia, o general Francis Shaw corre neles, porque ele fala: ah não, as fotos não tinham nada a não ser uma figura embaçada do palhaço Pennywise. E aí a gente começa o quarto episódio. Esse terceiro episódio, ele também marca, gente, o início de algo único que começa a acontecer ali. Sai daquela coisa fantasmagórica e começa realmente a atormentar as pessoas, né? Nesse episódio, o Dick Halloran ter sido visto porque geralmente ele acreditava que o Pennywise não poderia vê-lo, mas ele foi visto. Então isso já começa a vir, a cidade começa a ter um novo clima ali de que algo está acontecendo, e nesse caso para os índios novamente, entendeu? Está acontecendo de novo algo terrível. Então passa ali da linha fantasmagórica, de rumor de fantasma, e começa a se manifestar de forma mais clara. E o medo, inclusive, desse ser é visto no olho do Dick Halloran, né? Ele fala até com o Francis Shaw, assim, o general, fala assim: olha, eu diria que mais do que isso. Você viu ele? Não, eu diria que mais do que isso. Ele me viu. Então isso é um pouco pesado, até porque agora ele conseguiu invadir a mente do cara que tem o shine, do cara que tem o brilho. E a visão, né, da Ronnie, o Will e o Rich, Rich Santos, ou Rick Santos, ele chama, que é o menininho, que eu falei que é divertido. Pesquisei o nome dele aqui, né, galera? Porque senão... Enfim, e a Connie e a Ronnie, eles vão até lá, né? Eles continuam sua investigação e tudo mais, mas as fotos não dão em nada, tomam passa-corre lá. E aí, continuam tentando descobrir. Todo esse episódio vai em torno disso. Tem a Charlotte Helm, que vai através... A gente descobre que ela foi presa já,
por movimentos lá, porque ela era do movimento negro. Então a gente descobre que ela já teve problema com a polícia, sendo esposa de quem é, né? E ele fala, pelo amor de Deus, eu não posso que você seja presa de novo. Por quê? Porque ela foi lá para tentar tirar o Hank da cadeia. O Hank é o pai da Ronnie, né? Que é o cara que trabalha no cinema, que foi acusado de ter matado as crianças. E a gente descobre aquilo que eu já desconfiava, né? Ele estava na rua, mas ele não queria dizer onde. E a gente descobre que ele estava com uma mulher casada. E essa mulher casada é branca, o que pode complicar ainda mais a situação dele. E ele não quer que o marido dessa mulher faça nada com ela. Então, ele tá preferindo se manter preso ao invés de dizer o álibi dele, que eu estava com fulano, não estava matando ninguém em lugar nenhum. Enfim, e aí ela entra nessa briga, o marido fica sabendo e eles têm uma pequena discussão a esse respeito e a gente descobre que ela já foi presa. Mas esse presa é porque ela estava lutando pelos direitos lá dos negros, enfim. A gente vê também que há a maior manifestação do Pennywise nesse momento, né? Ele começa, por exemplo, a atormentar o Will Hanlon. Ele começa a atormentar esse menino de forma que, quando ele tá lá, ele começa a ter visões e ele fica com muito medo. E aí o Pennywise agora tá ficando mais atrevido, né? Ele realmente atormenta o garoto e o pai dele começa a ficar desconfiado. O que está acontecendo? Lembrando que o pai dele já tinha conversado com o Dick sobre esse assunto. Porque, tipo assim, o que você está procurando? O que acontece? O Dick não pode falar muita coisa, mas ele percebe que o Dick tem um certo dom. Um dom estranho, mas ele tem. E aí, eles ali eu acho que vai nascer uma amizade. Eu ainda não sei, não vi nada pra frente da série. Mas eu acredito que vai nascer uma amizade. Uma curiosidade, né, gente, é que esse menino, o Will, ele vai ser o pai, né, do menino negro lá do primeiro filme, tá? Que eu esqueci o nome dele. Bom, enfim, minha cabeça é ótima, né? Essa idade já, enfim. Aí, galera, bom, nesse episódio também a gente descobre que esse bicho é chamado de galo. Esse galo, Galu, né, Galu, é o nome que eles dão para o Pennywise, que é essa criatura horrível que caiu na terra jogada do céu. Então mistura aí uma figura, eles falam que é um ET, mas na verdade eles querem dizer que é o Satanás, né? O próprio Satanás, porque diz que o Criador jogou ele lá de cima e ele caiu num cometa aqui na Terra. Se essa história é parecida com algo pra você, né? Bom, é importante frisar que todos os episódios a gente tem a aparição de uma tartaruga nesses episódios. Pode reparar que sempre aparece uma tartaruguinha. Ou seja, dando de presente alguma coisa, ou seja, o casco dela aparece em algum desenho, porque ela representa a tartaruga que é a chamada Maturin. Esse nome, enfim. É o ser celestial, né? O ser que vai conseguir, que é o único ser que consegue, nas histórias de Stephen King, destruir o Pennywise. O Pennywise morre de medo dessa figura, que é uma tartaruga gigante, que eu já coloquei no vídeo passado, né, explicando sobre isso. Aí essa turminha das crianças, né, e elas continuam as suas investigações, mas o Francis Shaw, que é o general, ele resolve o seguinte: os índios sabem onde esse trem tá. Ele começa, né, ele lembra disso, fala, os índios sabem onde esse bicho tá. E aí ele vai e prende um índio, que é o Teniel. O Teniel não quer falar, ele não quer falar, e inclusive quem está entrevistando ele é o Dick Henry. Mas o Dick tem o poder de entrar na mente desse menino, né, e aí a gente começa a descobrir de onde surgiu esse Galu, que é o Pennywise, né, que ainda não tem esse nome, e onde ele está preso. A gente até aí termina o episódio a gente entendendo que o Dick Halloran conseguiu descobrir onde é a prisão, né, do Pennywise. Agora pense comigo, né? O bicho não tem controle, né? Aí eles querem descobrir onde é, cavucar e libertar o Pennywise. É realmente uma ideia sensacional. Mas eu sei, eles não querem libertá-lo, eles querem usá-lo, mas o que significa a mesma coisa, porque eles não sabem que não dá para usá-lo sem libertá-lo, né, galera? É impossível você aprisionar algo que invade a sua mente, né?
O fato do Halloran estar ali já fazendo esse interrogatório do menino mostra o tipo de importância que ele começa a ter agora no quartel. Ele não é só o cara que fica lá com os poderes e tal, né? Ele é um cara que agora participa das investigações do local, ele já está mais ativo e ele será um personagem, mostrando que ele vai ser um personagem ainda mais importante, né, no decorrer ali da série, porque realmente ele está sendo cada vez mais solicitado, cada vez mais usado para eles descobrirem onde está essa figura que eles estão procurando. E outro lance importantíssimo que acontece é que a Marge, amiga da Lily, que na verdade não é amiga, né, porque ela quer mesmo ser amiga das populares, e essas populares armam um plano de envergonhar a Lily, de dizer que um cara tá afim dela. E aí ela vai chegar nesse cara, ele é o bonitinho da escola, né, e tudo mais, e o plano delas é fazê-la com que ela se envergonhe ao se declarar pro menino, que eles acham, que eles dizem pra ela que ela tá declarando pra ele. Então fala assim, ó, vou fazer ela passar a maior vergonha. A Lily já não tem muito problema, né, tadinha, depois de tudo que aconteceu com ela. Essa menina lá, a popularzinha lá da escola, que eu falo que é a Regina George de lá, né, ela já quer fazer elas passar essa vergonha. Mas a Marge, no meio dessa confusão, ela se arrepende e ela quer contar pra Lily que aquilo é uma mentira. Ela não quer deixar que a Lily saiba, faça isso. Só que quando ela vai falar, gente, acontece algo com ela que é assim. Os olhos dela, ela começa a sentir uma dor no rosto muito grande e os olhos dela começam a sair para fora, literalmente. Eles pulam para fora. É uma cena bizarríssima, né? E naquela cena ali, em que pula para fora, aquele desespero de colocar para dentro, ela queria arrancá-lo de qualquer jeito, né? E ela corre para alguma sala, alguma coisa, e ela tá vendo tudo muito, porque o olho dela tá assim muito dilatado, ela tá vendo tudo muito embaçado e ela quer se livrar daquele problema e ela corta um olho. Se você viu que a cena foi dramática, né? Como que ela tira esse olho, ela corta numa máquina de corte lá, de cortar madeira, e depois, enfim. Só que como ali ele estava tentando proteger, ela agarra ela, joga ela no chão para ela parar de fazer aquilo. É claro que quando o pessoal chega na sala, os colegas chegam na sala, eles vão achar que foi a Lily que fez. Mais um problema para Lily enfrentar do quinto episódio para lá. Bom, você está acompanhando Bem-vindos a Derry? Gosta de histórias de terror? Tá gostando de como essa série tá se desenvolvendo? É misteriosa o suficiente pra você, gente? Pra mim é uma série. Até o momento, todos os episódios foram bons, misteriosos e me mantiveram pregadas na frente da tela. Todos os episódios são muito bons até o momento. Você tá gostando de Bem-vindos a Derry? Pretende assistir? Aqui tem spoiler pra caramba, né? Você percebeu? Aqui não tem como ser sem spoiler não, porque é uma crítica, então não tem como. Mas é isso, deixa aqui nos comentários o que você tá achando de Bem-vindos a Derry, o que você espera acontecer, se você acha que esse Maturin vai entrar agora, que é a tartaruga, se entra ainda dentro desses 8 episódios ou não, ou vai ficar depois. Será que haverá uma segunda temporada? Ainda não temos informações sobre isso. Mas por hoje é só, beijos. Não esquece, né? Curte, comenta e compartilhe, que isso é importantíssimo pra gente. É importante pro YouTube saber que você está curtindo os vídeos, beleza? Não esquece de se inscrever, curte, comenta e compartilha. Beijos!